Fala, meus nobres. Queria parabenizar todos os aprovados aí no concurso da Polícia Civil para o cargo de oficial investigador de polícia. É um concurso de altíssimo nível e vamos para cima, né? Que agora temos as próximas etapas aí. E uma delas é a etapa do psicotécnico. E é uma etapa que é obscura, né? A gente não tem, às vezes, uma certa clareza de como que vai funcionar. Então, para isso que nós vamos bater um papo sobre esse edital, o que nós esperamos que possa vir, né? Como que possa ser uma perspectiva de cobrança e como fazer para poder se preparar, para poder entender qual o perfil, né, de operador de segurança que, que a banca nesse concurso está buscando para você ser considerado apto aí, né, nessa etapa aí da segmento nas demais fases aí do concurso. Então, vou compartilhar minha tela aqui. Deixa eu dar uma olhada no edital. Pera aí. Pronto. Então aqui está o edital, né? Banca IBAD, Polícia Civil do Espírito Santo, oficial investigador de polícia. Um detalhe importante é que o exame psicotécnico aqui nesse concurso, ele tem caráter eliminatório, diferente do edital passado. Deixa eu abrir aqui. Ó, edital passado era de caráter complementar. Então aqui agora nós temos um edital que ele é eliminatório. Então a importância da gente se preparar, né, para essa etapa, para a gente não ser surpreendido. Apesar de que esse edital ele prevê duas chances, né? Tá aqui, ó. Será concedida segunda oportunidade somente para os candidatos que estiverem presentes, participarem da primeira oportunidade e forem considerados inaptos no exame psicotécnico. Então, aqui nesse edital, até deixei aqui para a gente ir mais direto ao ponto, ó, as principais coisas que a gente precisa de saber. Ele é aplicado por um conjunto de procedimentos objetivos e científicos. Então, muita gente acha que é bem subjetivo, mas na realidade, toda essa sistemática do psicotécnico, desses testes, eles são bem objetivos, tem parâmetros ali que você precisa se enquadrar conforme as suas respostas, resultados, né, para estar num percentual ali que seja dentro do perfil, né, que a banca está buscando para aquele cargo que você está planejando, está almejando, no caso aqui, cargo para oficial investigador de polícia. As atividades submetem o indivíduo a fortes pressões externas e emocionais. O exame vai identificar se o candidato possui ou não aptidão psicológica para manuseio de arma de fogo, padrão. Entende-se teste psicológico à medida e padronização de uma amostra representativa do comportamento, sendo que sua objetividade está relacionada à aplicação, avaliação e interpretação dos resultados, não dependendo do julgamento subjetivo do aplicador, e sim da padronização de uniformidade estabelecida estatisticamente por normas científicas. Beleza? Então aqui, ó, tem as características que são esperadas no perfil do oficial investigador. Ó, temos capacidade de trabalhar em grupo, rigidez de valores pessoais e morais, atenção, inteligência, disciplina, controle emocional, capacidade de percepção e julgamento, agressividade controlada e canalizada, impulsividade, empatia, bom relacionamento interpessoal, capacidade de organização e método, atitude de prontidão, capacidade para analisar, sintetizar e estabelecer julgamento diante de situações problemas, habilidades motoras, iniciativa e decisão, resistência à fadiga psicofísica. Então aqui ó, o edital ele traz
os testes eles têm diferentes formas ali de trazer quais que são os resultados que são apresentados, né? Então aqui o edital ele buscou meio que generalizar isso, trazendo, explicando que bom tá, quer dizer acima dos níveis medianos, adequado dentro dos níveis medianos e diminuído abaixo dos níveis medianos. Que fala que tem que chegar a 30 minutos de antecedência, levar caneta azul ou preta e 2 lápis pretos. Então, quando o edital geralmente já vem falando para o candidato levar lápis, é praticamente aí 99%, né, que vai ser cobrado um teste gráfico, por exemplo, o palográfico, né? E aí aqui a gente viu que, né, esse edital ele é bem semelhante, essas características, ao concurso da Polícia Penal de 2023 que o IBAD realizou, né? Naquela oportunidade, foram aplicados testes de raciocínio, foi cobrado TI, de atenção foi cobrado CTA e caiu 2 de personalidade, sendo o palográfico e o EXAV. No edital da Polícia Penal, características bem semelhantes, impulsividade diminuída, capacidade de trabalhar em grupo, rigidez, atenção e inteligência, dimensão boa, tá vendo? Bem semelhante do jeito que veio do atual edital. Trouxemos aqui também, para nível de comparação, edital de 2018, né? Foi aplicado pela Instituto OCP. Lá foi aplicada a bateria TSP e um teste de personalidade. Tem esses parâmetros aqui, ó, de atenção, nível intelectual, aptidão mnemônica, aptidão verbal, cultura emocional, organização, possibilidade, agressividade, sociabilidade, né? Tem esses parâmetros aqui de como que deveria ficar. Então é bem mais ainda objetivo do jeito que veio nesse edital. E veio explicando, ó, que controle emocional será avaliado por um fator que mensura o quão frágeis emocionalmente são as pessoas. Assim, indivíduos com resultado menor ou igual a 50 nessa característica apresentam reduzida fragilidade emocional, evidenciando um bom nível de controle emocional. Fala ali sobre a impulsividade, a agressividade, né? Ó, com bom nível de controle de sua hostilidade e agressividade. Então, indivíduos com resultado maior ou igual a 40 nessa característica apresentam bom controle de agressividade. No caso aqui seria o oposto à agressividade em si, né? Seria, no caso aqui, o controle da agressividade. Aqui trouxemos também o edital da Polícia Civil do concurso de delegado, né? 2022, foi a banca CESP, que pedia teste de personalidade, raciocínio, atenção, memória e trazia como requisitos restritivos agressividade, impulsividade e ansiedade exacerbada, né? O edital está aqui, né? Raciocínio, desenvolvimento cognitivo, aptidão verbal. E então, assim, para o que esperar para esse concurso atual aí da Polícia Civil, né? Esperamos aí que venha cobrar teste de personalidade, raciocínio, né? Ou às vezes é chamado de teste de inteligência e testes de habilidades, né? Habilidades que geralmente são testes de atenção, memória. A atenção já está expressamente previsto no edital. Às vezes pode ser que não cobre um de memória, mas de atenção com certeza vai ter. E então lembrar que requisitos restritivos, né? Agressividade, impulsividade e ansiedade exacerbados, exagerados, isso daqui pode gerar uma inaptidão do seu perfil, né? Então, para a gente fixar, exagero pode gerar inaptidão, escassez pode gerar inaptidão, ou seja, índice muito baixo de determinada característica pode te gerar inaptidão. Então, qual que é interessante fazer? Ter uma harmonia entre as características para
mostrar que você tem um perfil adequado. Você precisa de ter uma harmonia entre essas características. Nem alto demais, nem baixo demais, entendeu? Então, quando ele fala o edital, traz aqui por exemplo, impulsividade diminuída. Vamos pegar um outro. Controle emocional adequado e agressividade adequada e bom relacionamento interpessoal, empatia adequada, os níveis vão ser diferentes, tá? Então, o resultado ali, para você ser considerado determinada característica adequado e outro não, vai depender ali da especificidade daquela característica, beleza? De acordo com as amostras lá. Outra coisa que eu esqueci de falar no início, pessoal, eu não sou psicólogo, tá? Aqui a gente está batendo um papo de concurseiro para concurseiro e mostrando como que é o edital e com base nas experiências que eu já vi por ter passado por essas etapas em outras ocasiões. Então aqui a gente está tendo um papo bem informal, né? De concurseiro para concurseiro. Então, ficar ligado com essa questão aí dos critérios, dos parâmetros, né? Igual aqui, ó. Tá vendo? Ó? Tem, atenção tem um parâmetro, controle emocional tem um parâmetro diferente. Aqui veio mais específico nesse edital, discriminando como que seria. Então, qual que seria um perfil para o operador de segurança pública? Né? Possuir um bom nível de atenção adequado, possuir um bom controle emocional, de acordo com os critérios ali do teste que for cobrado para vocês, demonstrar firmeza sem ser extremamente agressivo, então você precisa ter um índice mínimo ali de agressividade, né, para conseguir lidar bem com situações de fortes pressões externas e emocionais e riscos diversos, apresentar proatividade, funcionar sob pressão, ser comunicativo, ter um bom relacionamento pessoal, saber trabalhar em equipe, ser prudente e ponderado, conseguir analisar os riscos e agir, ser disciplinado e evitar transgressões às leis. Né? É importante a gente mencionar aqui também critérios que podem considerar que o seu perfil não seja adequado ali para o cargo. Principalmente a habilidade de atenção comprometida. Certamente vocês serão submetidos a testes de atenção. Então, se o resultado ficar abaixo do esperado, provavelmente isso pode vir a ser uma causa da sua inaptidão. Não se alimentar adequadamente e estar com um nível de ansiedade e estresse alto. Isso vai prejudicar principalmente os testes gráficos, caso seja cobrado um teste, por exemplo, como o palográfico, né? Naqueles de pauzinhos ali. E quando você, por exemplo, dormiu mal, não comeu direito, está com fome, você vai tremer, isso vai atrapalhar o seu teste gráfico ali, vai representar traços de características que às vezes você não é, mas naquele momento que você está sendo submetido, você está demonstrando características que estão contra o perfil que o seu concurso ele busca, né, do candidato. E ficar de fora dos parâmetros adequados, principalmente nas características de personalidade ali que forem dizem respeito com o perfil do seu cargo. E isso geralmente são em testes daqueles questionários, como por exemplo BFP, IFP2, né, o PI, ESAV, EATA, IPEXA, esses testes assim, nesse sentido. Então, ficar ligado com esses fatores. E interessante mencionar também que nesse concurso aqui, ele previa que o candidato seja considerado contraindicado se não atingir os percentis esperados em 3 ou mais características. Né? Vinha discriminando as características, não precisava ficar
apto, atingir os percentis em todas. Poderia ficar em 2 e ainda assim ser considerado apto, ter o perfil apto, né? Só para a gente ter mais ou menos uma ideia aí como trabalhar. Mas essas daqui são do edital atual, semelhante ao edital da Polícia Penal do Espírito Santo. E o que a gente espera é que seja cobrado isso daí, né? Testes de personalidade, raciocínio, inteligência, atenção e às vezes pode até ser cobrado um de memória, mas esse de atenção aqui é certo, né? Que vai ser cobrado. Então, principal atenção para esse concurso deve ser os testes de personalidade, testes de questionários, né? ISP2, BFP, né? O PI, ESAV, EATA, IPEXA, tem outros aí também, mas tem alguns que são tem uma incidência maior em concurso. E os testes gráficos, né? Principalmente palográfico aí, que como o edital previu ali, especificou que o candidato deve levar lápis, provavelmente eles devem sim cobrar o teste palográfico. Então é interessante treinar ali, né? Principalmente para você conseguir ter uma produtividade melhor, uma qualidade melhor ali nos traçados. Para esse concurso, é isso daí. Lembrando que tem duas chances, né? Mas para ter direito à segunda chance, se você vier a ser considerado inapto na primeira, só vai ser submetido à segunda chance quem participar do teste. Se faltou a primeira oportunidade, você não vai ter direito de fazer a segunda oportunidade. Segunda chance ali, né? Mas ninguém vai querer aí pagar para ver, ficar para a segunda chance, que aí depois perdeu na segunda, já era. Não conseguiu atingir, tá eliminado. Então, assim, perfil, né? Coisas que podem gerar a inaptidão. A gente observar aí a questão de ter um bom desempenho em testes de atenção, se alimentar adequadamente, dormir no dia anterior para diminuir o nível de ansiedade e estresse, para poder fazer um teste gráfico com qualidade e observar, né, essas características desses questionários de personalidade para você estar dentro dos parâmetros ali que o perfil do cargo exige. Isso daí é um papo aí que foi de concurseiro para concurseiro, algumas experiências aí vividas, né? E já auxiliei outros colegas, né, nessa etapa que ela é um pouco ainda, como se diz, obscura. A gente não tem às vezes certo grau de certeza de como que vai ser, mas com experiências anteriores a gente já consegue se projetar de possíveis testes que venham cobrar, possíveis resultados que deveriam apresentar um operador de segurança pública, no caso aqui da Polícia Civil. Tá certo? Um abraço aí para todo mundo e vamos para cima, que vamos continuar uma preparação sobre essa etapa aí, beleza? Mais para frente a gente vai abordando mais sobre esse edital.